Amém, irmãos? Boa noite. Vocês estão felizes? Jesus está preocupado com o nosso coração, né? Eu faço essa pergunta porque eu estou muito feliz com Jesus. Esses dias eu estava andando no supermercado, de repente eu escutei uma voz que me perguntou assim: filho, você está feliz? Eu achei que era coisa da minha cabeça, eu falei, só posso estar ficando maluco, né? Aí eu cheguei em casa, abri meu computador para trabalhar e junto com o computador eu abri meu celular numa mensagem. A primeira coisa que o pregador disse foi: vocês estão felizes? Aí eu entendi que Jesus queria mexer algumas coisas no meu coração. Eu estou muito feliz com Jesus. Eu estou transbordante de alegria por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu estou como no Salmo 126, em que o salmista diz: estávamos como quem sonha. Eu estou como quem sonha, não por aquilo que Ele tem me dado, não pelas conquistas, pelo carro, pela empresa, isso não, isso é muito pouco diante da presença dEle. O que me preocupa é manter a presença dEle até o fim, porque o meu Jesus disse que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E eu não estou preocupado, eu não vim aqui para derramar teologia, eu não sou uma pessoa técnica para pregar, mas Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Jesus quer trazer vida de dentro para fora. Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas, vida. Apocalipse também diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós profetizamos, se o testemunho de Jesus não estiver ali, de nada adianta. Como Paulo diz, seria como um bronze que soa, como um sino que retine, faria somente barulho. Sabe o que ele quer dizer? Que o Espírito de Jesus é o testemunho da profecia, que toda palavra pregada, toda palavra falada, ela só tem um fundamento se ela tiver um testemunho por trás dela. E esse testemunho é a vida de Jesus. E nós manifestamos essa vida não com palavras, nós manifestamos essa vida sendo igual a Ele. Por isso que eu me emociono, a presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus, eu sempre falo: Jesus, eu vou pregar onde o Senhor quiser, mas eu quero que a tua presença vá comigo. Na escola bíblica, eu choro, em qualquer lugar, não importa. Eu quero que meu amigo Jesus esteja aqui também. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pode ser a partir do 3 para a gente ler junto. A gente vai ler algumas passagens juntos, vamos meditar um pouco, conversar um pouco sobre as Escrituras, comer um pouco do pãozinho fresco, amém? Jesus tem uma mesa preparada para nós hoje. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esse é o tema de hoje. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Jesus começou uma obra em nossas vidas. Eu tenho certeza que Jesus não faz nada pela metade. Nós procrastinamos algumas coisas, né? Mas Jesus não faz nada pela metade, do começo ao fim. Jeremias 29:11, Deus vai dizer: olha, bem eu sei que pensamentos ou que planos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou em outra tradução, para vos dar o fim que desejais. Isso é muito interessante, porque Jeremias está falando do começo do plano, dos pensamentos, até o fim, até o futuro, até a esperança. Deus está mexendo algumas coisas em nós, para nos transformar para Ele mesmo. Jesus começou uma boa obra, e Ele vai terminar essa boa obra na sua vida. Todos nós um dia nascemos de novo, recebemos uma palavra, recebemos uma profecia, uma palavra de conhecimento, um sonho, uma palavra revelada, e aquela palavra de Deus começou a formar algumas coisas dentro de nós. Você falou aqui, a palavra de Deus, ela tem poder para criar.
Deus disse, haja luz e houve luz. E o mundo foi criado em 7 dias. Quando Deus disse para você, você vai ser um pregador, você vai ser um missionário, você vai ser um evangelista, Deus já estava criando isso dentro de você. E Ele garante que aquilo que Ele começou com uma palavra, Ele vai trabalhar até o fim para estabelecer isso em você. Deus não desiste de ninguém. Deus não desistiu de Pedro. Sabe por que Pedro voltou para a pesca? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes e ele estava achando que ele não era digno mais de servir a Cristo. Ele não era mais de seguir, ele não se achava mais digno de servir ao Senhor porque ele tinha errado. Por isso que ele tirou a roupa de discípulo e voltou a pescar. Mas de repente ele olhou para a praia e viu que alguém estava assando peixe. E sabe o que Jesus perguntou para ele? Ei filho, você ainda me ama? Você me ama, tem certeza? Então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, eu ainda conto com você para uma grande obra. Jesus conta comigo, conta com você. Nós somos improváveis, mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, e as que não são para confundir a nada as que são. Eu sou um improvável. Eu sempre conto esse testemunho, eu fiquei sabendo há pouco tempo que quando eu estava no ventre da minha mãe, ela tentou me abortar, mas sabe que isso foi um motivo de alegria para mim? Muitos poderiam ficar deprimidos, tristes, mas eu parei e pensei, nossa Jesus, era realmente para eu ter nascido. Porque eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha diz que pode uma mãe abandonar os seus filhos, mas eu, o Senhor, não os desamparo. E sabe, Paulo nesse texto ele usa 2 palavras, começou, há de completar. E essas 2 palavras no grego, eu não vou falar ela aqui porque eu não sou especialista em grego e nem em hebraico, eu estava falando para ele. Mas isso é uma revelação muito profunda da palavra, porque essas 2 palavras eram termos técnicos no grego para expressar o começo, preste atenção nisso, o começo e o fim de um sacrifício. Sabe o que eu entendo com isso? Que eu e você estamos sendo preparados como um sacrifício para Ele mesmo. Um sacrifício. Eu sempre perguntei para Jesus, Jesus, como eu posso fazer para ser alguém agradável para Ti? O que eu posso fazer, Jesus, para Te servir melhor? Eu acho que Deus deve estar cansado de tantas promessas, tantos propósitos para conseguir alguma coisa. Eu acho que Ele está olhando como Ezequiel disse, olha, eu procurei e não achei alguém que estivesse na brecha. Alguém que estivesse perguntando, Deus, começa uma obra na minha vida e termina, porque eu sou muito ruizinho, eu sou muito fraquinho. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu sou o sacrifício, você é o sacrifício. Sabe, um dia Deus chegou para Abraão e pediu Isaac. Sabe, Isaac representava tudo para Abraão. Muito mais do que um filho, ele era a própria promessa de Deus. A promessa de Deus, tudo que Deus havia prometido, todas as experiências que ele tinha com Deus, estavam materializados em Isaac. Mas um dia Deus pediu um sacrifício. E Abraão pegou esse sacrifício pela mão, andou 3 dias. Subiu no Monte Moriá. Isaac olhou para ele, pai, onde está o sacrifício? Ele pensou, acho que o sacrifício é você. Mas mal sabia que o sacrifício era o próprio coração dele. Porque a Bíblia diz que quando ele ergueu o cutelo, um anjo gritou, ei, para. Deus já sabe que você teme a Ele, não precisa mais sacrificar o menino, porque Jesus está preocupado com o nosso coração. Talvez as promessas de Deus, aquilo que você tem conquistado, tenha roubado seu coração. E você esqueceu que você é o sacrifício. Você é o sacrifício. Abraão olhou para dentro de si. Quando Deus falou com ele, falou, Deus, agora eu entendi. Eu sou esse sacrifício. Imagine Isaac também. Porque Isaac, enquanto ele subia, porque nós achamos que Isaac era uma criança, mas Isaac não era mais uma criança. Há estudos que dizem que Isaac tinha mais de 30 anos. E para colocar aquele homem deitado, para dizer que ele era o sacrifício, ele tem que ter aceitado. É um exemplo de Cristo, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abria a boca, ele não abriu a boca, ele não abriu a boca.
Muitas vezes nós somos levados ao propósito, nós somos levados à nossa cruz e nós reclamamos porque nós não entendemos o nosso propósito. Nós não entendemos o para que nós somos chamados. Sacrifício, guarde essa palavra, sacrifício. Sabe por que a Bíblia diz que melhor é a obediência do que o sacrifício? Você sabe por quê? Porque a obediência é o maior dos sacrifícios que você pode exercer. Porque quando você obedece, você está sacrificando o seu próprio coração. Quando você obedece, você está sacrificando a sua vontade. Quando você obedece, você está sacrificando a sua vida. Você está dizendo: Jesus, eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a tua. Jesus, já não sou eu quem vive, mas você vive em mim. Jesus, eu quero carregar a minha cruz. Eu quero seguir após você dia após dia. Eu quero negar a mim mesmo. Isso é obediência. Então, você não precisa abrir, mas eu quero ler com vocês. Nós vamos passear um pouquinho pelas Escrituras. Romanos 12, a partir do versículo 1, se você quiser abrir aí também. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos lendo aos poucos e vamos conversando sobre a palavra. 12 a partir do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Sabe o que Paulo está falando em outras palavras? Pelo amor de Deus, escuta o que eu vou falar. É isso que ele está falando. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Vou repetir. Que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmãos, sacrificar não é com Deus, é comigo e é com você. É eu e você que devemos dar o passo. É eu e você que devemos ir um passo a mais, correr. É eu e você que precisamos andar a outra milha. É eu e você que precisamos doar a outra face. É eu e você que precisamos negar a nós mesmos. Quando Deus chamou Caim, Ele disse: olha, o pecado já está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós, espontaneamente, precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo. Sabe, Paulo começa a carta de Filipenses dizendo: eu, Paulo, falamos sobre isso ontem, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui é a palavra doulos, que significa escravo. Eu, Paulo, sou escravo de Cristo. Mas eu vou te fazer uma pergunta: foi Cristo que escravizou ele, ou foi Paulo que se fez espontaneamente um escravo? Paulo disse: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Por amor de quem? Por amor de quem? Por amor de quem? Eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Isso é amor a Cristo. Uma das parábolas que Jesus conta que eu mais gosto é do tesouro escondido no campo, porque o reino de Deus é como um homem que um dia achou um tesouro, foi lá, enterrou o tesouro no campo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Por quê? Não é acerca daquilo que nós deixamos para trás, não tem nada a ver com isso. É acerca daquilo que nós conquistamos em Cristo. Precisa ser espontâneo. Você deixa as coisas não porque te impuseram, não porque a religião te impôs, não porque alguém te disse que deveria ser feito, mas porque você encontrou algo de valor em Jesus. Lá em Êxodo, existe uma cláusula lá no Levítico, né? Todo contrato vem com uma cláusula. Você sabe que havia o ano do jubileu, então a cada 7 anos as dívidas eram perdoadas, os escravos eram colocados para fora, mas havia uma cláusula lá no contrato: mas se o escravo, e essa palavra é linda, se apegasse ao seu senhor, o seu senhor levaria-o até a porta da casa e furaria a sua orelha, e ele serviria ao seu senhor para sempre. Eu falei para Jesus: fura minha orelha, Jesus, não deixa mais eu ir embora, que o meu coração se converta para sempre. A minha vida não vai mais ter, a nossa vida, ela não vai mais ter prazer, não vai mais ter sabor se você comer outros pratos, porque agora você já provou dele. Você já provou dele, não tem mais como comer outra coisa. Se comer outra coisa vai dar ânsia de vômito. Que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo. A nossa vida precisa expressar esse culto a Deus. Independente do que você faz, independente se você é um pastor, se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é um médico, independente do que você faça, se você é um ferramenteiro, um contador, tudo precisa expressar, tudo precisa ser para a glória de Deus, tudo precisa levantar o nome de Jesus. Imagina como seria se todos fossem chamados para serem pastores, não ia mais ter ovelha, não ia ter mais ninguém para dizimar na igreja. Olha aí, ó. Quem que ia pagar o aluguel da igreja? Como seria? Por isso eu falo para Jesus: Jesus, que a minha profissão seja um sacrifício vivo a Ti. Todos os dias, sabe? Todos os dias eu falo isso com sinceridade. Algo me perturba no meu espírito e fala: o que eu vou fazer hoje para agradar o Senhor? Como que eu vou expressar a glória do Senhor hoje? Isso me perturba por dentro. Até porque Jeremias um dia disse: olha, eu até tentei parar de pregar a palavra de Deus, mas quando eu fui parar, a palavra de Deus era como um fogo em meus ossos. Eu não consigo. O sacrifício vivo apresentado a Deus, santo. Sabe, irmãos, a palavra santo tem tudo a ver com alguém separado para Deus. Separado, você precisa se separar para o Senhor. O Senhor te ama, te separou para Ele, mas agora separa o Senhor na tua vida, dá um lugarzinho especial para Ele. Se santifica, porque sem santidade ninguém verá Deus. Uma das partes mais importantes do sacrifício é que ele não pode ser contaminado. Se você ler os Levíticos, o Êxodo, toda aquela parafernália que tinha que ter bacia para lavar a mão, tinha que ter bacia para lavar isso, tinha que ter bacia para lavar aquilo, tinha que ter fogo para tirar as impurezas, porque o sacrifício precisa ser santo. Se aquilo que nós falamos e fazemos para Deus não estiver fundamentado numa vida santa, de nada serve. É o que Paulo fala: ainda que eu entregasse a minha vida em favor dos pobres, ainda que eu entregasse todos os meus bens e o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, se não tivesse algo por trás disso, nada seria válido. A nossa vida precisa ser um testemunho daquilo que nós pregamos. Ai de nós pregadores, porque nós seremos mais cobrados por isso. A Bíblia diz que sobre nós que ensinamos haverá maior juízo. Então cuide como se ensina a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus com toda intensidade. Eu sou sincero para vocês, eu ainda não vivi tudo, mas como Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para a minha meta, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu continuo prosseguindo para a santidade, mesmo que muitas vezes eu erro, eu volto para o lugar secreto, para que Deus ajuste algumas coisas dentro de mim, porque às vezes nós acordamos igual o curupira, azedos, chatos, e eu sou obrigado a voltar para o meu lugar secreto e dizer: Jesus, eu quero ser manso e humilde como Tu és. Eu quero ser menos chato. Eu falo para minha esposa: hoje eu estou chato. Eu falo para Jesus: Jesus, me faz menos chato, menos azedo. Eu fico imaginando Jesus no caminho de Emaús, porque a Bíblia vai dizer que eles discutiam pelo caminho, e a Bíblia vai dizer que eles estavam tristes. Então imagina a discussão de alguém do Oriente Médio. Os caras estavam gritando um com o outro. Eu imagino, a Bíblia não fala isso, que fique bem claro. E Jesus começa a expor as Escrituras, com aquela doçura, com aquela mansidão, com aquela vida. E de repente eles sentam na mesa, eles partem o pão, e uma revelação acontece. Um olha para o outro: agora nós entendemos o que estava acontecendo. Santo, santidade. Sem santidade ninguém verá Deus, irmãos. Está muito difícil as coisas hoje. As pessoas adulteram. Aconteceu um caso esses tempos conosco. A pessoa adulterou. O pastor levou mais 2 testemunhas para testificar, como a Bíblia manda, como a Bíblia diz. E a pessoa não quis se arrumar, ela achou que estava certa. O que a Bíblia diz? Considera ela como uma ímpia, como um gentil. Foi o que nós fizemos. Olha, irmã, me desculpa, mas você roubou a marido da outra irmã, então você não pode mais congregar aqui. Nós vamos cuidar da irmã que foi traída. Você, se quer ficar no pecado, ache outro lugar para você. E qual que é a narrativa? Eles não me aceitam. Deus é amor. Não, meu querido. A justiça, o amor de Deus também é justiça. É santidade. É santidade. Mas vocês sabem disso.
Vocês estão bem ensinados. E agradável a Deus. Essa palavra aqui mexe muito comigo. Agradável a Deus. Você já se perguntou alguma vez, Deus, será que a minha vida tem sido agradável a Ti? Porque, irmãos, Deus não está preocupado com a nossa performance. Deus não está preocupado de eu vir aqui e eu ser cheio de teologia, cheio de mimimi, cheio de frufrufru, sabe, de eu expor sabedoria para vocês. Paulo mesmo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, olha, quando eu fui pregar para vocês, a minha pregação não foi exposição de sabedoria humana, mas foi demonstração do poder de Deus e do Espírito de Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode fazer alguma coisa, querido. A Bíblia diz porque quem conhece do homem, senão o próprio Espírito do homem, assim também o Espírito de Deus conhece as maiores profundezas de Deus, e é o Espírito de Deus quem nos revela as coisas concernentes a Deus. Então é o Espírito de Deus que entra dentro do homem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Veja, é tudo convicção, convencimento. Ele testifica, ele vai transformando de dentro para fora e vai nos fazendo mais agradáveis a Deus, um incenso agradável. Eu fico imaginando, isso é muito sério, quando Deus chama Samuel, olha que sério isso, Deus chama Samuel e fala, Samuel, não ore mais por Saul, porque eu o rejeitei, mas escolhi um homem segundo o meu coração. Olha só, nós precisamos escolher em que lado nós vamos estar. Naquele que Deus rejeita, ou naquele que Deus pode olhar daqui de cima e dizer, olha, achei um homem segundo o meu coração. Por que nós nunca fizemos um propósito de 7 quinta-feiras para sermos mais agradáveis a Deus? Por que nós nunca fizemos um propósito no monte de, 30 dias, 365 dias, sei lá quantos dias, para sermos menos ruins, menos chatos? Por que nós não fazemos 30 dias para sermos mais humildes, mais mansos, para aprender de Cristo que é manso e humilde, para achar descanso para a alma? Por que nós não fazemos isso? Porque as nossas prioridades estão invertidas. Quando Jesus fala que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serem acrescentadas, Jesus estava falando assim, olha, me busca que o resto eu faço. Só que Jesus fala estas coisas, né? Ele está se referindo ao alimento, ele está se referindo aos lírios do campo. E eu concordo com isso, mas Deus está falando de um sustentar com excelência, e eu vou explicar para você. Porque quando ele fala que Deus sustenta os pássaros, ele fala, não sustentará muito mais a vós, que valem muito mais do que os pássaros? E quando ele fala dos lírios do campo, ele fala, nem Salomão se vestiu como um deles. E olha que Salomão devia se vestir, sulamita, devia viver só na joia. E ele fala, quanto mais, olha essa palavra, quanto mais, não vestirá a vós, homens de pequena fé. Olha a excelência do cuidado de Deus, olha a excelência, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, eu vou explicar vou continuar lendo, eu já vou explicar. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo a ver com o culto racional. O Espírito é transformado aqui dentro. Isso sobe para o seu entendimento e gera mudança de percepção das coisas. Vocês sabem, né? Mudança, arrependimento no Novo Testamento é a palavra metanoia, que significa mudança de percepção. Então, quando você nasce de novo da água e do Espírito, como Jesus fala em João 3 para Nicodemos, algo muda em você. A sua percepção das coisas muda. Aquilo que você fazia, você já não faz mais, porque aqui dentro mudou. A transformação veio de dentro para fora. Aí eu te pergunto, muitas pessoas aceitam Jesus, vêm para a igreja, são cheias do vinho, cheias do óleo, e amanhã e depois elas voltam para o pecado. Por quê? Porque não teve uma mudança aqui dentro, no entendimento. A palavra ainda não entrou aqui e não gerou mudança. Veja,
É por isso que Jesus fala que não pode deitar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se rompe. Como que o Espírito Santo vai trazer o vinho novo em nossas vidas se o odre não for recriado? Vai se perder a unção, vai se perder a graça, vai se perder. E eu vou te falar, essa fonte ela se renova, mas se você brincar muito, uma hora ela cessa. Vocês se lembram de Sansão? Eu vou me levantar mais uma vez, e como as outras vezes vou vencer meus inimigos. Mas teve uma vez que a unção não veio, a graça não veio, e aconteceu o que aconteceu. Culto racional. Deixa Deus recriar o odre. Sabe quando Deus levou Jeremias lá para a casa do oleiro? Olha como Deus fala com o homem, eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Com a mão, olha como Deus trabalha, com a mão. Com carinho, Ele vai amaciando e vai formando. Ele conhece o nosso jeito, Ele conhece nossa estrutura. E Ele vai nos fazendo um vaso de honra, um vaso de excelência. Olha o carinho de Deus. Tudo Ele fez com a palavra, mas o homem com as mãos. E Ele continua recriando com as mãos. Olha só que interessante. Para que experimenteis. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, o pregador pode falar o que quiser aqui, mas se você não provar desse vinho, se você não provar dessa graça, você nunca vai ter a sua vida transformada. Experimenteis. E o salmista começa falando, ele usa essa expressão, ele estava assim já doidão, estava embriagado, provai e vede que o Senhor. Eu falo pro pessoal lá na igreja, bota na boca, experimenta, come essa palavra, bota em prática. Se der errado a primeira vez, você já sabe que aquilo ali não dá, bota em prática de novo. Se a Bíblia fala para abençoar aqueles que te perseguem, compra uma camisa e dá para ele. Bota em prática. Minha esposa sabe disso. Abençoa ele, ora por ele, bota a mão na cabeça dele e fala, Deus, liberta do Satanás que está na vida dele. Abençoa a vida dele, tira esse capeta de dentro dele. Sabe, eu não quero ver ninguém quebrado. Eu estava falando isso hoje para os alunos lá. Se Deus preparar uma mesa diante dos meus inimigos, é para que eles comam junto comigo, não para que eles vejam eu comendo sozinho. Isso não é evangelho, meus irmãos. Esse negócio de quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, para de ouvir esse tipo de música. Eu quero que aquele que tiver caído, eu estenda as mãos, ele possa sentar e comer daquilo que eu como, porque isso é graça, favor imerecido. Se Deus diz que Ele faz, meu Deus, Ele faz o sol brilhar sobre os justos e os injustos, por que eu não vou estender a mão e fazer Ele sentar na mesa junto comigo? Sabe, Deus sempre coloca um Judas na nossa vida para nos perseguir, para nos trair, para nos levar para o propósito. Eu tive muito disso nos meus processos. Pessoas que me maltratavam, inventavam calúnia, mentira. Até quase ser agredido eu fui dentro da minha casa, uma pessoa endemoniada, que Deus me mostrou em sonho. Eu vi em sonho a pessoa vindo para cima de mim para me agredir. Eu lembro que no sonho eu levantava as mãos, ela saía correndo para trás. Isso aconteceu depois, real. E eu lembro que eu ia para o monte, orava pela pessoa, Deus, liberta essa pessoa, Deus, eu tenho misericórdia, Deus, por favor, não traz justiça sobre essa pessoa. Infelizmente, eu falo infelizmente, veio justiça sobre ela. Hoje o final dela foi triste, mas até hoje eu oro pela vida dela, para que Deus restaure. Não é minha alegria ver isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus não tem alegria, não tem prazer na morte do ímpio. Eu vou ter? Tá doido? Eu nunca. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento dEle. Eu não vou querer participar disso. E olha só, querido, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu ainda não experimentei tudo, mas estou experimentando alguma coisinha. É bom demais o que Deus faz. Mas sabe quando eu comecei a viver mais? Quando eu decidi pular sem paraquedas. Quando eu e minha esposa, nós sentamos um dia e falamos, olha, vamos sacrificar tudo. Tudo que a gente tinha de mais valioso. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia, aquilo me perturbava antes. Eu sabia que um dia eu ia ter que dar alguma coisa
desapegar meu coração de tudo. Nós pegamos aquilo que nós tínhamos de mais valioso e nós entregamos no altar de Deus. Falamos, Deus, é teu, não é mais nosso. É teu, Senhor. E depois daquilo eu comecei a experimentar. Ninguém vence a Deus no dar, irmãos. Não seja mesquinho, por favor. O dinheiro para Deus não é nada. Não é nada. Para que experimenteis qual seja boa. Quando você conhece, você vê que é boa. Quando você entende, você vê que é perfeita. Agora, quando você bota em prática, você vê que é agradável. Quando você vive, nossa, Deus realmente é muito bom. Você lembra que eu comecei dizendo, estávamos como quem sonha? Você fica como quem sonha, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e semeando, enquanto chora, voltará para casa com os feixes atados às costas. Irmãos, tudo é um processo. Nós vamos falar. Já foi quanto tempo? Já tem tempo aí, né? Pode ir, né? Tá bom, tá gostoso, deixa Jesus falar. Tá gostoso demais. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não precisa abrir não, deixa que eu abro. João 12. Olha só que lindo. Tudo a ver com o que nós estamos falando. Olha que palavra poderosa. Jesus, no versículo 24, João capítulo 12. Em verdade, ainda sobre sacrifício. O tema, estamos nos tornando um sacrifício para Deus. Amém? Sacrifício vivo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, se o grão de trigo pequenininho, ele visse o futuro e contemplasse aquilo que ele se tornaria, ele não teria problema nenhum em morrer. Porque como Jesus disse, ele sozinho fica só. Mas se ele morre, ele gera muita vida. O problema é que nós queremos ganhar a vida sem morrer primeiro. Nós queremos ganhar a vida de Cristo, nós queremos pedir sem morrer antes. Sem se tornar um sacrifício antes. E outro, o grão quando ele morre e a planta vem, o grão gemina e a planta vem, na planta ela tem vários outros grãos. É por isso que Jesus disse que o reino de Deus, ele multiplica 20 para 1, 30 para 1, 50 para 1, 100 para 1, porque só Deus sabe aonde isso vai dar. Então, sabe, eu nunca vi alguém arrependido, pastor, não sei se o senhor como pastor já viu. Meu Deus, pastor, por que eu sou dizimista? Meu Deus, pastor, por que eu fiz aquela oferta? Meu Deus, pastor, por que eu orei tanto? Meu Deus, pastor, por que eu jejuei tanto? Meu Deus, pastor, não sei por que eu morri para a minha vida. Eu nunca vi alguém reclamar por causa disso. Você já viu? Eu nunca vi. Mas quantas vezes eu vi as pessoas chorando e dizendo, por que eu não fiz mais? Por que eu não ofertei mais? Por que eu não ajudei mais os meus pastores? Por que eu não amei mais os meus irmãos? Por que eu não servi mais? Por que eu não morri para mim mesmo? 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz, olha, nós somos entregues à morte todo dia. Paulo não está falando de uma morte morte física, desculpa. Ele está falando de uma morte aqui de dentro. Somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Por isso que Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, dia a dia, e me siga. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, perseverará para a vida eterna. Se alguém me serve, me siga. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me ouvir, o Pai o honrará. Agora, só tomar um pouquinho de água. Olha o que Jesus vai dizer agora. Olha que interessante isso. Agora, está angustiada a minha alma. E o que direi eu? O que direi eu? O que Jesus está falando? O que eu vou dizer acerca disso? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com esse propósito vim para essa hora. Jesus já estava contemplando a cruz. Jesus já estava contemplando o Getsêmane. Você sabe, Jesus usou sangue. Sabe o que é suar sangue? Suar sangue é um fenômeno conhecido como hematidrose. Quando os veios capilares aqui, eles começam a se romper, tamanha a pressão sanguínea.
A pressão era tão grande, de ter chegado a 30, a 40, que as veias começaram, os vasos sanguíneos começaram a se romper. E como Jesus suava muito, o sangue se misturou com o suor, e aquilo ali começou a cair por terra. E Jesus contemplava essa hora. Mas olha a doçura de Jesus, mas o que eu vou dizer? O que eu vou falar para o Pai? Ele estava dizendo em outras palavras, eu não tenho nada para dizer acerca disso, porque eu sei que foi para essa hora que eu vim. Nós paramos na frente do propósito, do processo e reclamamos, queremos fugir, mas nós deveríamos perguntar, o que eu vou dizer acerca disso? Nada, foi para esse momento que eu vim, eu estou sendo preparado para esse momento. Cada prova, cada luta, irmãos, ter ministério não é fácil não. O fruto que aparece é bonito para os outros verem, é lindo, todo mundo vê coisa bonita, coisa nova, meu Deus, que poder, que pregação, oh meu Deus, Menegai Assu. Mas o processo, as dores, a solidão. Ontem foi meu aniversário, né? Eles estavam lá ontem, e eu me lembrei de uma coisa. Um dos meus aniversários eu passei sozinho com Jesus no monte, orando, chorava. Eu nunca me esqueço desse dia, sempre que eu tenho um aniversário, a primeira coisa que eu faço é acordar. Mas que eu tenho hoje amigos, eu tenho onde comemorar, eu vou para o mesmo lugar que eu ia lá atrás, comemorar com Ele. Processos, irmãos, Deus não vai te poupar deles. Deus não vai te poupar deles. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer, olha, um plantou, o outro regou, Deus deu o crescimento. Ei, mas para Deus dar o crescimento, um plantou e o outro regou. Por quê? Porque Deus abençoa aquilo que Ele estabelece. Ele estabeleceu o processo. Então você vai ficar aí, vai ser plantado, vai morrer a semente, vai regar, vai esperar a tua estação certa para dar fruto, para daí sim você desfrutar deles. Mas tem um processo. Estamos falando sobre Jesus, amém? Não precisa abrir, vamos caminhar. Hebreus capítulo 5, olha só que lindo isso. Capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. O Windows aí está abençoando a nossa mensagem, tá? Pipi, pipi. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, preste atenção nisso, embora sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Gente, se Jesus precisou aprender obediência, pior, pelas coisas que ele sofreu. Se alguém te falou que o sofrimento é ruim, te disse errado. O sofrimento é bom, na medida certa ele é bom, ele faz você amadurecer. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas. Então Jesus, ele era Senhor, mas ele se fez homem, e tendo se feito homem, ele teve que aprender algumas coisas. Nem Jesus, Deus isentou dos processos. E sempre que você lê os evangelhos, você vai ler, e ele fez isso para que se cumprisse o que estava escrito, e ele fez aquilo para que se cumprisse o que estava escrito, e ele fez aquele outro para que se cumprisse o que estava escrito. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele veio para fazer o trabalho completo. E olha que é mais lindo, no versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado. Então Jesus foi aperfeiçoado? Foi. Tornou-se o autor da salvação. O que quer dizer que ele tornou-se? Ele não era, não. Ele era Senhor, mas autor da salvação ele não era, porque ele ainda não tinha morrido na cruz. Você lembra que ele falou ali? Foi para essa hora que eu vim, ou seja, ele veio para tornar-se o autor da salvação. Então ele ainda não era. Você ainda não é aquilo que Deus chamou para ser. Você está se tornando. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe Agora olha agora, no 10, querido. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, a ordem de Melquisedeque. Por que ele se tornou sumo sacerdote? O que o sumo sacerdote fazia? Ele oferecia sacrifícios pelo povo, mas resumindo, ele intercedia pelo povo. Então Jesus antes ele não intercedia ainda pelo povo, ele foi interceder só depois.
Mas por que ele passou a interceder pelo povo? Porque ele aprendeu isso, né, na cruz. E como que ele aprendeu isso na cruz? Primeira frase que ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha a semente intercessória que ele plantou na cruz. Vocês conseguem compreender o poder disso? Pai, perdoa-os, eles não sabem. Ali, se tornou sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Irmãos, tudo que você planta, você colhe. O que Abraão ofereceu para Deus? Um filho. O que Deus tornou ele? Um pai de multidões. A matemática é simples, quer dizer, não é tão simples que ele deu ganhou, sei lá quantos trilhões, porque todos aqueles que aceitam a Jesus, que têm fé, né, temos por pai Abraão, que é o pai da fé. Porque o evangelho começou em Abraão. Olha quantos trilhões de filhos ele ganhou. Então, é o que Jesus fala, o reino de Deus é igual a sementinha de mostarda. Ele é a menor das sementes, mas depois você planta ela se torna árvore grande, e as árvores podem se aninhar nela. Amém? Então nós já estamos indo para o final, vou olhar minha cola. Então até Jesus passou pelos processos. Os processos muitas vezes são a correção de Deus. Eu não vou ler para não me estender muito, mas Hebreus 12:5 vai dizer que Deus só ama quem Ele corrige. Eu vou contar um testemunho para vocês. Um dia, eu sempre gostei de ir para o monte para orar. Sempre ia sozinho. E um dia eu cheguei lá, e eu gostava muito de pregar aquela palavra de Laodiceia, né? Você não é morno, nem quente, você não é frio, nem quente, então você é morno, vou te vomitar na minha boca. E eu, né, quando eu era mais novo, eu gostava muito de pregar essa palavra. E tinha um senhor lá que não sabia que eu pregava isso, eu não me conhecia muito bem. E ele chegou para mim e conversou. E ele começou a abrir nessa palavra para mim, começou a falar sobre ela. Irmão, você sabe que tem vários tipos de crente, né? Eu falei, sei. Sabe que tem o quente, tem o frio, sei. Sabe que tem o morno? Eu falei, sei, né? Eu pregava sobre aquilo, eu só não falei, né? Só que tem morno que é morno porque quer ser. Mas tem morno que é morno porque está esquentando ainda. Talvez você está pregando essa palavra, mas toma cuidado. Nem todo mundo merece ouvir ela. E ele terminou usando justamente Hebreus 12. Mas Deus só corrige quem Ele ama. Na hora eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Até para me corrigir, o Senhor disse que o Senhor me ama. Você lembra que eu falei do vaso com a mão? Olha o vaso com a mão, moldando. Deus só corrige quem Ele ama. E sabe, o autor de Hebreus, ele vai ainda mais profundo. Ele diz, porque se vocês estão sem correção, se vocês estão sem processo, vocês são o quê? Bastardos e não filhos. E se éramos submissos aos nossos pais terrenos, quando eles nos puxavam a orelha, muito mais submissos seremos ao nosso Pai Celestial. Porque a correção, por um breve momento, parece que é para dor, mas não, ela é para gerar vida. Porque a Bíblia também diz que Deus liga a chaga, mas Ele também cura. Então, correção, processo. Outra coisa, os processos demandam muito tempo. Você sabe que entre uma palavra de Deus colocada sobre a sua vida e até o cumprimento dela leva muito tempo. Deus falou para Noé, Noé, faz uma arca. Mas entre Noé receber a palavra e até vir um dilúvio, alguns historiadores dizem que possa ter passado 100 anos. 100 anos. Sabe, nós pedimos uma floresta para Deus, mas Deus nos dá as sementes. Deus falou para Noé, constrói uma arca. Não é todo dia tinha que levantar de manhã cedo, escolher a árvore, cortar a lenha, fazer o projeto, encaixar uma pecinha na outra. E ainda bem que ele fez. Imagina se passasse 100 anos e ele falar, não foi Deus que falou comigo, eu vou parar. Ele e a família tinham morrido afogado. É sério. Ele e a família tinham morrido afogado. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E Deus continua falando agora, aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Fé é isso, é a certeza daquilo que não se vê, a convicção de coisas que não existem. A gente é meio louco mesmo, a gente entrega mesmo, a gente dá mesmo, a gente faz o que for preciso fazer. Eu estava contando para o meu pai um testemunho de uma loucura que a gente fez. Ele me olhou assim, ele não sabia o que falar. Meu pai não é convertido, mas a gente fala essas coisas para ele, para aquecer o coração dele.
Testemunho. Gere vida nas outras pessoas, através do seu testemunho. Faça o que ninguém está fazendo. Meu Deus, nós deveríamos ser os principais abençoadores um dos outros. Paulo fala, olha, quem que não cuida do seu próprio corpo? Nós não cuidamos do nosso próprio corpo, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça. Em vez de nós cuidarmos um dos outros, nós machucamos uns aos outros. Mal nós sabemos que quando eu machuco você, eu estou machucando o meu próprio corpo. Se eu te abençoo, eu também sou abençoado. Nós lemos hoje em 1 Coríntios capítulo 12. Quando um do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Mas nós temos dificuldade, porque chorar com os que choram nós sabemos. Agora, se alegrar com os que se alegram nós não sabemos, porque nós somos invejosos, não conseguimos celebrar com quem está ganhando alguma coisa. Se eu celebrasse você, logo Deus me daria o meu também. O problema é que quando Deus dá um carro novo para você, eu saio fazendo dívida atrás, para ter também, mostrar que eu também posso. Só que cada um está numa estação, diferente, irmão. A gente precisa entender isso. A gente critica, o pastor chegou um carro novo, aí o pastor está roubando, ladrão, safado. Irmãos, você está comendo de qual mesa? Não é da dele? Ele tem que ser o primeiro a prosperar, irmão. Irmão, quando o meu pastor compra uma coisa, eu falo, isso aí, cara, arrebenta mesmo. Arrebenta, cara. Você está fazendo um negócio na direção de Deus, que você prospere, que você seja abençoado. Eu já vi muitos milagres através da vida dele. Eu já vi testemunhos assim, poderosos. Ele já me falou coisas que aconteceram, que só eu e Deus sabiam. Eu falei, cara, que legal, que ele conquiste tudo que o coração dele tem desejo. Porque a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero que o meu pastor arrebente. Mas nós ficamos chatos, porque chega uma hora que a gente estuda tanto que nós temos mais conhecimento que ele. Irmãos, se Deus quisesse, aquele que tem maior conhecimento, Ele botava você. Mas Deus botou ele. Porque Deus olha para o coração, não olha para o cérebro. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração. Porque você com teologia, sem um coração verdadeiro, mata as outras pessoas. Agora você com pouquinha teologia, mas com o coração voltado a Deus, você vivifica as pessoas. Não, precisa abrir a nossa cabeça, precisa explodir para fora a nossa cabeça. A nossa mentalidade. Seja uma pessoa próspera, abençoe. Os processos levam tempo. E aí, para terminar, eu queria abrir com vocês 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Não é nem 9 horas ainda? Depois que a gente sente a vontade, é bom, né? Que daí a palavra vem e aí vai. Deus derrama a palavra dele. Rapaz, quer ver que desespero é quando o meu pastor ia me ver pregar. Rapaz, eu travava. E ele chegava sempre no meio de quando estava pregando. Sempre para fazer eu perder minha linha de raciocínio. Deus usava ele, é claro, né? Deus usava. Nós estamos falando sobre processo. Deus está me transformando em um sacrifício vivo, amém? Só para não perder a linha. Não são palavras jogadas ao vento. Olha o que Paulo fala aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está falando, eu tive que dar leite para vocês. Irmãos, uma das coisas mais importantes no processo é mudar a comida, a alimentação. Nós só vamos alimentar quando nós formos na fonte certa. Mudarmos as músicas que nós escutamos, as pregações que nós ouvimos. Hoje tem muito lixo na internet, muito lixo. Muito homem no centro, aquela coisa tão humanista que você pode tudo, aquele empoderamento. Irmãos, eu só conheço um empoderamento. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Esse é o empoderamento que nós precisamos. Segundo o seu poder que opera em mim. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou vaso. Paulo fala que é como tesouros dentro de vasos de barro. Se não fosse o Espírito Santo eu nem pregava, porque eu sempre fui ansioso. Mas quando eu estou ali antes de subir, eu já começo a me tremer inteira. Minha esposa sabe, minha perna fica assim, ó. Eu já sei que o Espírito Santo chegou. Sabe por que eu falo assim? Por causa do Espírito Santo. Porque Ele me empodera com a palavra de Deus. Eles me conhecem. Eles sabem como eu sou lá. Lá quando estamos tomando café. Agora quando o poder de Deus vem, rapaz, eu fico doido. Mas é o Espírito Santo. Ele que é poderoso. Quando eu vejo Deus fazendo as coisas, eu falo, Deus, eu nem pensei nisso. Que coisa maravilhosa. E quando Deus começa a derramar a chuva dele, eu falo, uau. Meu Deus, quanta coisa. Eu falo para minha esposa, quanta coisa que Deus está fazendo, meu Deus. Eu não consigo nem acompanhar Jesus, meu Deus. Eu subo lá na minha casa, eu fico chorando. Eu falo, Deus, hoje eu só vou chorar aqui. É muita coisa que o Senhor está fazendo. Eu fico chorando. Porque Deus está fazendo muito. Entra nesse rio também para Ele te carregar. Que carrega junto, vamos todo mundo junto. É um rio maravilhoso. Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. É um rio. Isso não é só uma metáfora, isso é real. Quando você vive, você fica assim, você fica doido. Eu acordo de manhã, eu falo, eu quero trabalhar mesmo. Hoje vamos fazer o que tem que fazer. Eu posso estar cansado, quebrado, mas eu estou cheio de Deus, cheio do Espírito. Meu Deus, eu fico doido. Meu Deus, é muito forte a palavra de Deus. Jesus, Deus está nos amadurecendo para herdar as promessas, para nos fazer para Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. O que Ele começou, Ele vai acabar. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4 que o menino, enquanto ele é menino, ele nada é diferente do escravo. Por quê? Porque ele não pode herdar as promessas. Deus quer te abençoar muito, irmão. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, nada disso. Para mim, Jesus é muito mais do que qualquer coisa. Mas eu tenho experimentado que quando Deus quer abençoar um homem, Ele faz. Mas por que então, Juan, que Deus não me abençoa ainda? Se lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que Ele não me abençoa ainda, Juan? Porque o menino, enquanto ele é menino, ele nada difere do escravo e ele não pode herdar as promessas. Porque se Deus der dinheiro, você pisa nos outros. Se Deus te der dinheiro, você não vai dizimar. Você vai achar que é muito. Se você vai ganhar 100 mil, você não vai querer dar 10 mil de dízimo. Eu queria dar 10 mil de dízimo, tá louco? Ganhar 100 mil, quem que não quer? Amarradão. Né? Dá mais umas milhas de oferta ainda. Eu queria. Só que daí a gente começa a ser abençoado, pastor. E a gente acha que o nosso dízimo começa a ficar muito grande. E a gente esquece dos primeiros dias onde a gente contava a moeda. Eu lembro quando eu estava na faculdade. Eu estudei numa faculdade pública, então eu não ganhava nada. Eu não pagava, mas também não ganhava nada. Eu dava aula particular, assim, eu ganhava R$50 numa aula, sem outra. E eu fazia contabilidade das minhas aulas. Eu fazia R$50 aqui, então eu tenho que tirar 5. Às vezes dava R$40, 30, meu dízimo. Mas a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E aí as pessoas começam a crescer, elas acham que o dízimo delas fica muito grande para dar para o pastor, porque o pastor vai roubar. O pastor vai comprar um carro novo, mas a intenção não é que ele compre um carro novo. Você quer ter um carro novo, ele não pode ter. Você quer ter uma casa na praia, né? Ele não pode ter uma casa na praia. Como nós somos, né? Tem que se esconder. Pastor, às vezes tem que se esconder por mão não achar que ele está roubando. Você quer comer num restaurante caro, né? Você quer ir no Outback, quer comer. Agora o pastor não pode levar a esposa dele, né, no aniversário de casamento para comer uma comida boa. Não pode. Você pode. Agora ele não pode. Irmãos, não amarra a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Deixa ele comer também. Então o menino, ele precisa entender que tudo que Deus dá para a vida dele é para transbordar para os outros. Deixa Deus te dar dinheiro, dá para os outros também, dá assim, dá. Quanto mais você for liberal, mais Deus vai te dar. Mais Deus vai te dar. Deus vai te dar um microfone, você não vai machucar as pessoas. Deus vai te dar autoridade, você vai curar as pessoas. Você vai abençoar as pessoas. Você vai botar a mãozona na cabeça da pessoa e vai dizer, vai curar ela.
Você vai usar os dons para o benefício do reino. Sabe por que você já está cheio de Deus? Você já tem tudo. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Queria que você se colocasse de pé. Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir também. Se você quiser vir aqui na frente para a gente orar junto aqui, ó. Vem aqui na frente, bem pertinho do altar aqui, ó. Eu não sei se vocês têm esse costume aqui, mas nós temos lá na nossa igreja, tudo perto. Com coronavírus, sem coronavírus, vem todo mundo aqui. Ninguém vai morder não, pode vir. Isso aqui é um óleo abençoado. Bota na mão aí. Não, bota na mão. Para as meninas, oi? Vai rezar, velho? Não, vai orando, vai orando para as meninas. Amém, irmãos, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Derrama da tua graça, Jesus, do teu poder. Derrama do teu Espírito, Jesus. Confirma a tua palavra nesse lugar. A nossa pregação, Senhor, não é baseada em sabedoria de homens, e sim no teu poder, Jesus. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, abre o nosso coração e gera em nós uma mudança, Senhor, de dentro para fora. Tira tudo, Senhor, tira tudo que nos impede, Senhor, de morrer, Jesus. Nós queremos ser um sacrifício vivo e santo e agradável a Ti, Jesus. Transborda as nossas vidas, Senhor. Transborda, Jesus. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. Em vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo em meu coração. Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte em vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Chama, Senhor, vem com tua chama queimar, faz fogo
do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Oh, vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração, ó paz. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Som. Aleluia, Jesus. Que haja vida nesse lugar, Jesus. Prospera essa casa, Jesus. Abençoa os líderes dessa casa, Senhor. Que o Senhor derrame o teu poder, a sua unção. Que haja sobre essa igreja realmente, literalmente, um rio de avivamento. Que haja prosperidade nessa casa, Jesus. Nós liberamos sobre essa casa, Jesus, uma unção de prosperidade sem igual. Senhor, eu não prego prosperidade, eu não faço isso, Jesus, mas derramo uma abundância, Jesus. Que a casa, que os celeiros se encham de trigo, Jesus. Que os celeiros se encham de abundância, de novidade de vida, Jesus. Que as pessoas venham até aqui atrás de socorro, Jesus. Atrás do pão espiritual, atrás do pão físico. Que essa casa seja uma casa mantenedora, Jesus. Que essa casa, Jesus, seja uma casa abençoadora. Que essa casa, Jesus, seja uma casa missionária. Jesus, nós profetizamos, Senhor. Oh, aleluia. Equipa, Jesus, os ministros desse lugar. Derrama do teu óleo, Espírito Santo. Derrama os teus dons, Espírito Santo. As palavras de conhecimento, de sabedoria. Os sinais, as maravilhas, Jesus. Oh, amadurece essa igreja, Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais vivo. Já estou crucificado